Olá, eu sou Amanda Oliveira. Hoje o nosso assunto vai ser sobre pecuária. Você já ouviu falar sobre pastejo rotacionado? É isso aí. Nós vamos conversar hoje sobre esse assunto e teremos também um especialista para conversar com a gente e tirar todas as dúvidas dos produtores. É agora no Agrotalk. Tecnologia com o uso de piquetes. É o que nós vamos conhecer agora em uma fazenda que eu estive em Barrolândia, conversando com o produtor e conhecendo a sua produtividade com o gado. Vamos conhecer. Estou aqui hoje na fazenda Bela Vista, vou conversar com o proprietário Yuri Rafael, já tomando um cafezinho aqui quentinho da hora, com essa paisagem linda, um mangulão aqui na mesa, bem a caráter, né, Yuri? O que é mais que nós vamos tomar aqui nesse lanche? Hoje temos bacaba. Bacaba. Para quem não conhece bacaba, a gente tem aqui os frutos também para mostrar para vocês. Olha só, gente. A bacaba ela é semelhante ao açaí, né? Prima primeira do açaí. Prima primeira do açaí. Mas essa conversa aqui vai ficar para outro momento que nós vamos falar desse produto aqui também. Mas hoje a nossa conversa vai ser sobre confinamento e rotação de pastagem. Isso. Daqui a pouquinho a gente vai dar uma voltinha no pasto para conversar um pouquinho. Primeiro nós vamos tomar um café com esse mangulão aqui, delicioso. Além de trazer inúmeros benefícios, o pastejo rotacionado, também conhecido como pastoreio ou pastejo rotativo, é um sistema em que o pasto é dividido em 3 ou mais áreas menores, chamadas de piquete, onde o gado é submetido a períodos alternados de pastejo e descanso. Há quanto tempo você está produzindo com essa tecnologia? Nós estamos há 4 anos nessa produção. E já conseguiu ver resultado após o uso dessa técnica de rotação de piquetes? Sim, muito resultado. É um ganho significativo na produção e na quantidade de animais por hectare ano. E qual que é a vantagem que você já pôde observar com a mudança dessa tecnologia? Porque antes você produzia para comercializar o gado vivo, né? Agora você está trabalhando com rotação, mas é para corte? Isso, rotação para corte, a gente faz a engorda em piquetes e o ganho significativo, muito bom. É um sistema que vem sendo cada vez mais utilizado e seu custo de implementação é relativamente baixo se for levado em consideração seus benefícios. A princípio o investimento é alto, mas olhando a médio e longo prazo o ganho é muito bom. Hoje eu consigo antecipar até 4 a 5 meses o abate dos meus animais nesse sistema de piquete rotacionado. O pastejo rotacionado ganha cada vez mais força como forma de exploração e uma de suas maiores vantagens é o aproveitamento do pasto, a possibilidade de aumento da taxa de lotação e, consequentemente, maior produtividade. A entrada e a saída dos animais é muito importante. A gente coloca, cada espécie de capim tem uma altura de entrada e uma altura de saída. Então eu sempre observo isso daí. E hoje nós estamos com 16 piquetes e a gente deixa 2 dias em cada piquete. Então a cada 32 dias volta para o último piquete e assim vai fazendo o pastejo rotacionado. E quanto tempo leva para o gado ficar já bom para corte? Vai variar de cada raça, sexo e idade, né? Mas tem 6 meses, 7 meses a gente já está fazendo o abate já dos animais. E você coloca ele com qual idade? A partir de 14 a 15 meses de nascido.
Tá aí um método prático e adaptado também para pequenas áreas. Daqui a pouquinho a gente vai saber mais sobre as vantagens da rotação de pecuária. É depois do intervalo. Prontos para receber você todas as horas do dia. Aproveite as ofertas. Arroz Camil 5 quilos, 18,98. Feijão carioca urbano 1 quilo, 6,89. Macarrão espaguete galo 500 gramas, 3,29. Café Santa Clara 250 gramas, 7,49. Flocão de milho jalapão 500 gramas, 1,99. Requeijão Sertanorte 200 gramas, 4,89. Sabão em pó assim 1 quilo e 600 gramas, 13,98. Amaciante Monbiju 2 litros, 8,98. Quarteto Supermercados. Aqui você compra mais. De volta com o programa Agrotalk, vamos conhecer agora as principais vantagens do sistema rotacionado na pecuária. A principal vantagem é proporcionar maior produção de arroba por hectare. Além disso, permite o controle da quantidade e qualidade de forragem disponível. Com os períodos de descanso, a pastagem se recupera sem interferência dos animais, chegando na altura ideal para um novo pastejo. E agora nós vamos começar um novo ciclo de rotação dos piquetes. E hoje nós vamos aplicar neles um remédio para mosca, contra mosca e carrapato. Começou agora o inverno, chuva, e aí a infestação de mosca e carrapato aumenta muito. Então a gente faz um combate agora para os animais ficarem mais tranquilos e ter um ganho de peso melhor. Esse período de chuva agora o ganho de peso melhora devido à pastagem também melhorar. É assim que funciona? Isso, agora melhora, tem muita pastagem, muito capim, mas se a gente não estiver observando o gado, a gente acaba perdendo esse ganho agora da época da chuva, que é os problemas que a gente tem com mosca e carrapato. Então isso aí é a parte do manejo mais importante. O mais importante sempre está olhando a verminose dos animais e fazendo combate contra mosca e carrapato no rebanho. É isso aí, uma alternativa excelente aí para o pecuarista. E agora nós vamos conversar com um especialista em pastejo rotacionado. Eu convidei aqui hoje para estar conosco o engenheiro agrônomo Matheus Leal, que também é mestre em ciência animal. Matheus, tudo bem? Tudo bom, Amanda? Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado pelo convite, muito honroso. E é isso, vamos falar de um assunto aqui que eu sou super entusiasmado. Que bom, você pôde acompanhar aí a nossa reportagem, viu que nós visitamos um pecuarista aí que já produz dessa forma, né, nesse sistema de pastejo rotacionado, mas a gente sabe que tem muitos produtores que ainda têm dúvidas em relação a isso. E mesmo a gente tendo mostrado aqui na reportagem algumas das vantagens, falamos também sobre o que é o pastejo, mas com um especialista que é diferente, né? Então eu gostaria de ouvir você falando mais um pouquinho sobre o que é o pastejo rotacionado, o que ele pode trazer de benefício para o produtor. Bom, Amanda, na verdade, para a gente conceituar e começar esse bate-papo, existem basicamente dois tipos de pastejo, né? O pastejo intermitente, ao qual o pastejo rotacionado se enquadra, e o pastejo contínuo, né? Que genericamente é o mais utilizado pelos nossos pecuaristas, né? Dentro do pastejo intermitente se encaixa o rotacionado, né? Que tem como premissa você pastejar,
né, e alternar esse pastejo com um período de descanso, né, com o objetivo que esse capim se restabeleça, né, retorne ao seu ponto ideal de entrada dos animais, para que esses animais retornem àquele piquete, né, e buscando assim o máximo desempenho da pastagem, da área, e do desempenho animal individual também. Certo. Matheus, mas acho que a parte que mais interessa para o produtor em relação a essa tecnologia utilizada na pecuária é a questão do custo. A gente sabe, percebeu ali na nossa reportagem que os benefícios são diversos e além de ter o benefício de se poder fazer essa tecnologia, aplicar essa tecnologia numa pequena área, não é verdade? Então eu queria que você falasse sobre os custos. É vantagem trocar o pastejo contínuo, o pastejo comum, vamos dizer assim, pelo pastejo rotacionado? É mais vantajoso para o produtor? Qual que é o critério que a gente pode usar para mudar essa tecnologia? Bom, Amanda, basicamente, as propriedades elas vão ter que ter pastos sob pastejo contínuo e sob o pastejo rotacionado a fim de incrementar essa produção, essa produtividade. Inicialmente, né, talvez o pecuarista, o produtor, ele tenha a impressão de que o custo seja um pouquinho mais alto, porque o desembolso inicial é realmente um pouco mais alto. Mas quando a gente dilui esses custos pela taxa de lotação, ou seja, a quantidade de animais que a gente consegue colocar numa área sob pastejo rotacionado, intensificado, né, esse custo acaba sendo muito mais barato do que o pastejo contínuo. Para te dar um exemplo, né, existem algumas fazendas em que nós trabalhamos e implementamos esse sistema que a gente consegue colocar 50% ou 60% do rebanho da fazenda em apenas 10% ou 15% da área. Então, quando você faz essa conta pela quantidade de animais em relação a esse investimento, a esse desembolso inicial, ele sai muito mais barato do que uma área que você trabalha de maneira mais extensiva, né, sob pastejo contínuo, em que você tem uma baixa capacidade de suporte, ou seja, uma baixa produção de forragem e uma baixa quantidade de animais por área. Isso, aí você fala também, quando você fala da baixa produção de forragem, eu me lembro da questão da suplementação. Quando eu trabalho com essa tecnologia, é necessário manter aquela suplementação do animal, mesmo fazendo o uso da tecnologia do sistema rotativo? Amanda, existem vários objetivos com o pastejo rotacionado, né? O que a gente busca, na verdade, é o máximo desempenho animal com o menor custo de suplementação. Mas uma suplementação mineral, evidentemente, o produtor necessário. Não pode abrir mão, de jeito nenhum. Agora, uma suplementação proteica energética, isso vai muito dentro do objetivo. Mas o que se busca é o máximo desempenho com o menor custo de suplementação. Mas se dentro do objetivo do pecuarista ele precisa ali de um tempo mais rápido para abater aqueles animais, buscando uma lacuna de mercado, um preço mais atrativo para o seu negócio, de repente é um mês que historicamente apresenta os melhores preços para o negócio dele, para o boi gordo, então ele pode lançar a mão também da estratégia da suplementação proteica energética e melhorar a performance do rotacionado, né? A gente sempre fala que para usar a suplementação é como um aditivo ao nosso resultado. A gente não pode usar a suplementação para corrigir um erro de manejo do pastejo. Então, é basicamente assim. Certo. Então, Matheus, e quando a gente fala do pastejo rotacionado, dá a entender que é mais usado para o gado de corte, porque é uma forma de suprir o animal mais rápido, ter um retorno mais rápido em relação à comercialização. E eu queria saber se essa indicação de tecnologia é só para o gado de corte mesmo ou também para o gado de leite. Eu posso fazer uso dessa tecnologia? Olha, você pode fazer uso dessa tecnologia para gado de leite, para gado de corte, para ovino, para caprino, até para aves, Amanda. É uma coisa impressionante, né? Então, na verdade, o objetivo do pastejo rotacionado ou pastejo intermitente é você colher a forragem, o capim, no caso, né, de maneira mais eficiente, né? Ou seja, colher praticamente quase todo o capim que o pecuarista produz, o que é praticamente impossível sob o sistema de pastejo contínuo, né? Então,
o objetivo principal é a gente extrair o máximo do potencial daquele capim, daquela forragem. E a gente pode colocar ovino, pode colocar caprino, pode colocar equino, inclusive aves, né? Qualquer animal aí que consuma capim, forragem, seja ele ruminante ou monogástrico, vai se enquadrar dentro desse sistema de pastejo. Certo. Então, acho que os produtores devem estar, assim, gostando demais desse bate-papo. E eu até peço a você, Matheus, que traga, assim, a principal dúvida que um produtor poderia ter em relação a esse sistema de pastejo. O que você, como especialista, diria aos produtores que procurarem essa tecnologia para aplicar na sua propriedade? Olha, eu acho que não seria nem dúvida, né? Mas eu acho que a incredulidade do produtor, às vezes, né, com resultados tão extraordinários que conseguimos dentro desse sistema, seria talvez a maior barreira, né? E existe ainda, isso tem mudado bastante, mas ainda existe um certo bloqueio cultural, às vezes, do produtor, né, que tem medo desse empreendedorismo tecnológico, que a gente chama, né, de sair ali do convencional, de sair ali da média e dar um passo à frente, né, e tentar conseguir resultados, alçar voos mais altos. Então, eu acho que essa seria a maior barreira. Dúvidas, o produtor sempre vai ter, e o que a gente recomenda é que ele procure um técnico qualificado para que possa conduzir e auxiliar ele no planejamento, né, no plano de negócio, porque uma propriedade rural é um empreendimento como outro qualquer, como uma farmácia, como um supermercado, precisa de um plano de negócio, precisa de um plano de ação, precisa de fluxo de caixa. Então, o que a gente recomenda é o produtor realmente buscar a ajuda de um profissional, né, e ancorado nesse profissional, ele conseguir ir evoluindo na atividade dele. Verdade. Matheus, eu observei durante a minha visita na propriedade, da reportagem que a gente acabou de passar aqui, que quando leva o gado lá para o pasto novo, ele está mesmo bem faminto e aquele pasto está novinho. A pergunta que eu faço é a seguinte: quando ele consome um piquete, de uma vez só, ele passa um tempo ali para acabar aquele pasto para ser renovado novamente. Explica um pouquinho mais sobre isso na prática, como que é para o nosso ouvinte, telespectador. Então, Amanda, na verdade, quem dita o ritmo do sistema rotacionado não é o animal, não é o tratador, o produtor. Quem dita realmente o ritmo é o capim, é a forragem. Ele que vai dizer para o produtor e para o gado quando que ele vai estar pronto para receber esses animais de volta, né? Inclusive, a gente usa um parâmetro. Toda cultura existe um ponto ótimo para se colher. A soja, a gente consegue entender esse ponto ótimo através dos níveis de umidade que ela tem, né? O milho também, né? Uma manga, o grau de maturidade fisiológica, né? E o capim não é diferente, ele tem seu parâmetro. E esse parâmetro a gente chama de ponto de interceptação luminosa, taxa de interceptação luminosa. Só que isso é uma coisa muito complexa para a gente levar para a prática e para o produtor. Então, existe uma associação com altura de entrada e altura de saída. Só que essa altura ela vai mudando com o decorrer da estação chuvosa, né? Por exemplo, em novembro, ainda naquele período inicial das chuvas, né, a forragem ela tem um hábito de crescimento. E em janeiro, onde as chuvas são mais intensas, fevereiro, né, tem mais disponibilidade de luz e de água, o ritmo é mais intenso de crescimento. Então, provavelmente, em janeiro, em fevereiro, a considerar também as fertilizações que são feitas, né, tende a ter um rebrote, né, mais rápido. Ou seja, o retorno daqueles animais naquele piquete ali vai ser mais rápido, porque aquela planta está transpirando mais rápido. No final da estação, aquela planta ela vai estar num ritmo mais desacelerado, né, mais entrando ali na seca, na transição, então ela cresce um pouquinho mais devagar. Então, é a pastagem que fala, olha, eu estou na altura certa, você pode colocar o gado aqui, tratador, porque aqui a gente está no ponto ótimo em termos de quantidade de forragem e em termos de qualidade. Então, essa interseção é que é muito importante, né? A gente unir a disponibilidade de comida, né, para aqueles animais, com o melhor estágio fisiológico daquela planta, ou seja, onde ela vai ter ali os mais altos níveis de nutrientes, né, disponíveis para aqueles animais que estão pastejando. Entendi. Então,
o tipo do capim que eu vou usar, da semente que eu vou usar também influencia nesse período de consumo do gado de cada piquete. É isso, né? Então, tanto o tipo da semente que eu vou usar, que eu não sei se eu falaria o tipo, mas a espécie, né, da semente com o tempo de consumo dele, e independente do tamanho do piquete, ou esse tamanho ele é padrão para todos os piquetes no sistema. Como que seria essa questão? Então, tudo isso que você mencionou, considerou aí, realmente vai influenciar nesse tempo de pastejo, né, no potencial produtivo. Então, cada planta, cada cultivar, cada espécie de forragem de capim, ela vai ter o seu sistema fisiológico. Então, o braquiário, ele tem um hábito de crescimento, ele leva um tempo para crescer, né? O pânico, ele leva outro, né? E aí dentro dos braquiários nós temos o marandu, o piatã, o Rosiziensis. Dentro dos pânicos nós temos o Maasai, o Tamani, o Quênia, o Mombasa, o Zuri. Então, a espécie sim conta, né, influencia bastante. Em relação ao tamanho de piquete, isso na verdade não tem importância nenhuma, né, tanto que é uma metodologia bastante democrática, né, qualquer produtor, desde o pequeno ali, a agricultura familiar, o produtor da pequena propriedade, de leite, de corte, de ovino, de caprino, até um grande produtor, né, o produtor empresarial mesmo, essa prática, essa metodologia pode ser adotada. E o dimensionamento da área, né, dos piquetes, do tamanho da área total, do tamanho dos piquetes, ele também vai dentro de um objetivo. Por exemplo, se eu tenho aqui um objetivo de repente, pastejar 10 vacas leiteiras em lactação num sistema rotacionado, né, eu vou demandar uma quantidade diária. Mas se eu preciso rodar ali 150 garrotes em recria, que depois eu vou tirar eles do rotacionado e vou mandar eles para o confinamento, tem uma outra demanda diária, né? E juntamente com isso, outras coisas são avaliadas, como os níveis de fertilidade do solo, né, a construção dessa fertilidade, o índice pluviométrico da propriedade, né, o quanto que chove, né, se tem irrigação, se não tem. Então, várias premissas vão influenciar no dimensionamento, né, da área, dos piquetes, enfim. Mas é uma prática super democrática, né? Isso é que é interessante, que qualquer produtor, desde o menor até o maior, pode estar adotando. São muitas as dúvidas que a gente poderia ficar aqui mais tempo discutindo e perguntando, e com certeza, com o especialista aqui, a gente poderia esclarecer muito mais. Mas nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Você já sabe que o Sebrae é o endereço certo para quem tem um pequeno negócio e pretende crescer muito. O que você ainda não sabe é que nós podemos ir até você com o projeto Sebrae na sua empresa. Nosso consultor vai até você de forma gratuita para ajudar a organizar o que você precisa para vender cada vez mais. Agende uma visita. Acesse lojasebrae.com.br. Clique Sebrae na sua empresa e aproveite. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Vai construir, reformar ou apenas reparar um detalhe na sua casa? Passa na Casa Portela. Aqui você encontra máquinas, ferramentas, utilidades para o lar, parafusos, artigos elétricos e hidráulicos. Tem tudo para profissional de marcenaria, serralheria, mecânico, jardineiro, eletricista. As melhores e maiores marcas do mercado estão aqui. Pensou em construir, reformar ou reparar? Passa na Casa Portela. 104 Norte, Avenida LO2, próxima Academia Smart Fit. 3223-6500. De volta aqui com o nosso convidado especialista em pastejo rotacionado, quem está falando aqui com a gente, ciência animal. Ele vai continuar aqui agora com um bate-papo. A gente vai falar agora sobre uma pauta que é muito polêmica e ultimamente é uma pauta muito chamativa, que é a sustentabilidade, né, Matheus? Como que a gente pode considerar o pastejo rotacionado dentro de um planejamento sustentável, favorável para o produtor? Amanda, mais um fator super interessante, né? E às vezes o que traz uma reflexão, ao contrário do que talvez seja o senso comum, é que
O sistema rotacionado, quando a gente intensifica ele, né, quando a gente usa fertilizante, a gente consegue verticalizar a produção. Ou seja, a gente não precisa de mais áreas para produzir aquela determinada produtividade que a gente necessitaria de uma determinada área, né? Quando a gente reduz essa área, então a gente consegue evitar, né, o desmatamento para a expansão dessa atividade e a gente abre, inclusive, a oportunidade da expansão de outras culturas, como a soja, o milho, os grãos em geral, em áreas degradadas, né, que a partir do momento em que a gente vai intensificando, vai verticalizando essa produção na pecuária, a gente acaba abrindo essa oportunidade, abrindo essa porta. E um outro detalhe muito interessante, que algumas pesquisas recentes, né, do pessoal da Exalc de São Paulo vem mostrando, é que quando a gente maneja da maneira correta, né, esse pasto, esse pastejo rotacionado, né, nós conseguimos fixar carbono e deixar esse sistema num equilíbrio, ou seja, a emissão do sistema é retida, capturada pelo próprio sistema. Porque a partir do momento que você maneja ali nas alturas corretas, né, de entrada e de saída dos animais, você mantém ali aquele estande de carbono fixado, tanto na parte aérea do capim, quanto nas raízes, né, e isso conta bastante. E a própria taxa de reciclagem desses nutrientes também é maior quando a gente compara com sistemas extensivos, porque os animais eles estão restritos a uma área menor. Então, aquela reposição, aquela ciclagem de nutrientes através das fezes e da urina dos animais acaba sendo em pontos menores, né? Logicamente, a gente não tem uma distribuição como gostaríamos, mas já é uma taxa de reciclagem maior. Então, além de trazer mais rentabilidade para o produtor, né, mais desenvolvimento tecnológico, também é muito sustentável quando considerada a pauta ambiental, porque a gente reduz a necessidade de área, e isso é muito importante hoje em dia, a economia do fator terra. Então, só para você ter uma ideia, a média nacional de produtividade da pecuária de corte, ela está em torno aí de 4 ou 5 arrobas por hectare ano, né? Em alguns sistemas a gente consegue até 30, 40 arrobas por hectare ano. Então, você reduz em 10 vezes praticamente a quantidade de terra necessária para você produzir aquela mesma produção. Então, isso é um fator muito interessante e muito relevante hoje em dia, né? Porque o sistema, além de trazer lucro, ele é sustentável. E é por isso que vale lembrar, né, Matheus, que esse sistema, essa tecnologia também é um dos programas que está no ABC, né, Agricultura de Baixa Emissão de Carbono. E a gente não comentou sobre isso, mas justamente porque é um sistema sustentável. E a gente falou muito lá no início sobre os piquetes, tamanho de dimensionamento da área, né, que garante a sustentabilidade também para o pequeno produtor, e é uma alternativa excelente. Matheus, a gente só tem a agradecer você pela sua visita aqui no nosso programa, e a gente agradece também os produtores que estão ligados aí com a gente, e queremos dizer que em outra oportunidade a gente vai convidar para você tirar as dúvidas do produtor, porque em breve a gente vai estar aqui com um quadro novo, o produtor pergunta e o técnico especialista responde, e você está convidado para vir aqui novamente. Muito obrigado, Amanda e telespectadores, foi uma honra e foi muito bacana conversar com vocês sobre esse tema. Muito obrigada. E por falar em pecuária, nós estamos falando sempre do processamento dos produtos, e hoje a gente fala do processamento do leite. E quem traz uma capacitação agora é o Sistema Nacional de Aprendizagem à Agricultura, o SENA. Vamos conferir o vídeo. As vacas vêm do pasto, vai para aquele curral. Lá daquele curral, elas vêm aqui para esse local aqui, que é a sala de espera. Depois da sala de espera aqui, elas vão entrar naquele corredor, que é o local da ordenha, né? E lá elas são preparadas e vai ser ordenhada. Dali, o leite já sai canalizado lá para o tanque. O tanque é aquele lá. Então dali nós pegamos o leite e leva lá para a turma fazer os processos.
O leite, depois que sai do tanque de resfriamento, aí ele vem aqui para a cozinha da fazenda, né? E aqui a gente divide em vários produtos. Nós podemos fazer o iogurte, podemos fazer o queijo Minas, queijo coalho, o queijo de trança, o queijo Minas Frescal. A região do Bico do Papagaio, aqui no Canto do Barreiro, é uma região que tem muito leite e esse leite tem que ser melhor aproveitado. Eu aprendi vários produtos, né? Que tem o doce de leite, o requeijão cremoso, tem o doce de corte, o queijo mussarela. O leite condensado, né? O doce pastoso, o Toddy, o Danone. Reaproveitar o soro que a gente jogava fora, né? Agora nós vamos jogar mais fora, vamos aproveitar que através do soro a gente faz ricota, faz vários produtos. Agradecer ao Senar por ter disponibilizado esse curso para a gente. O Senar é o parceiro do campo, do agronegócio. E o Senar, ele sai de dentro de 4 paredes. Isso de fato e de direito. Ele vem até o campo. Tudo que a gente produz, tudo que a gente aprende é bom. Porque eu acho que o mundo é do tamanho do conhecimento da gente. O desenvolvimento de uma região, ele se dá por meio de conhecimento. E quem tem isso para nos fornecer? O Senar. Eu estou muito feliz por ter conseguido aprender todas essas coisas. Que venham mais. Foi importante o Senar ter trazido esse curso? Com certeza, porque a gente aqui não tem oportunidade de ir lá fazer o curso, como a gente mora aqui, tem gente que não tem transporte, e trazer para cá, para nós, isso foi uma oportunidade única. São muitas as delícias do leite, além de ser uma alternativa de geração de renda para a agricultura familiar também. E o Agrotop fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e espero você na próxima edição. Tchau, tchau.